Muito bem, no último bloco desse programa dessa semana, eu tenho o prazer, a felicidade de trazer aqui para conversar um camarada que conhece mais Porto Alegre que ninguém. Está há 40 anos na vida pública, do ponto de vista oficial, como vereador da cidade, o cara que mais conhece Porto Alegre e que muito contribuiu para Porto Alegre ser o que é hoje. Eu falo daquele que também foi o meu primeiro voto na minha vida política, eleitoral. Reginaldo Pujol, obrigado pela tua presença, Pujol. Ô, Silvio, que alegria estar contigo hoje aqui, especialmente porque nós, um pouco antes de iniciarmos o programa propriamente dito, tu lembrava de uma figura que me é muito cara, que é do João Dibe. João Dibe, é. Da mesma forma que eu estou dizendo que tu fosses o primeiro eleitor que eu tive, teu primeiro voto, melhor dito, o Dibe era o eleitor, era o candidato da minha mãe. Né? Ah, que legal. E quando eu saí candidato, no começo ele ficou muito bravo. Disse, mas como? Mas voto seguro que não preciso fazer nada. Disse, não, para aí, tem que haver alguma renovação. Então, olha, Silvio, fico muito agradado em estar conversando contigo, que da mesma forma que tu fala que sou uma pessoa que tem uma vida política muito longa, tu tens uma presença como comunicador muito antigo e um comunicador com sucesso, numa área que as grandes empresas de comunicação acabam se assenhorando do mercado e criando seus deuses. Tu sempre fosse independente. É verdade. Sempre marcasse uma posição com muita firmeza, mas na tua independência. Nós temos muita coisa em comum, mas na verdade, né, Pujol, eu queria conversar um pouquinho sobre Porto Alegre. Porto Alegre está muito mais diferente, está muito diferente em relação à nossa época, lá, no começo da década de 70, né? Como é que tu está vendo a administração de Porto Alegre, os avanços que Porto Alegre teve, o que falta para Porto Alegre? Sobre dois aspectos. Sim. Primeiro, eu vejo um esforço muito grande do prefeito de retomar algumas coisas. O Melo deve ter sido o prefeito de Porto Alegre que mais obra entregou em função de que tudo que estava para ser concluído, tudo que estava parado, ele tomou conta e hoje resta muito pouco assuntos que vão ficar ainda em processo de conclusão. Porque o normal é a pessoa pega e não termina as obras que os outros deixaram e começa a nova. E não termina as que iniciou também. Olha, aqui nós estamos falando num lugar muito próximo da onde está acontecendo uma das obras que mais tempo levou na cidade para ser realizada, que é essa obra aí, que Moab Caldas, etc., que une aqui a área do shopping, lá com o bairro Teresópolis, que já está hoje 90% pronta. Tá? Mas isso faz 20 anos que se trabalha. É uma obra que começou a ser feita tendo em vista o interesse de ter vários acessos aqui na região em função do Beira-Rio, estádio do Esporte Clube Internacional, que sabidamente foi o palco de vários jogos da Copa do Mundo de 2012, eu acredito que foi. 2014. 2014. E, na verdade, o Beira-Rio, né, eu sou gremista, mas o Beira-Rio é um símbolo turístico da cidade. Né? Exato. Hoje nós temos assim, ao lado do Beira-Rio, que não é rio, que é lago, o Esporte Clube Internacional. A Arena, que dizem que está fora do lago, mas está próximo do Rio Gravataí. Ali, do Rio Gravataí também. Que é muito próximo. Porto Alegre é cercado por rios de todo que é lado. Rios, lagos, da denominação que quiser. E nesse ponto também, eu acho que a administração do Melo está com coragem enfrentando uma situação, tentando reverter um processo. O chamado Centro Histórico de Porto Alegre. Centro Histórico, quarto distrito, Centro Histórico, o centro da cidade. Ao longo dos anos, foi se esvaziando. É verdade. Eu sou do momento em que qualquer coisa que precisasse ser feita em Porto Alegre tem que ser no centro. Aí aquilo asfixiou. Aí se criou os planos diretores, que eu sou muito vinculado, criaram os polos regionais, que aos poucos
tiraram as principais empresas comerciais. Descentralizaram Porto Alegre. Foram lá para Centro Brasil, foram para Zenha, foram para Bento Gonçalves, foram para Protásio Alves, foram lá para o Passo da Areia, com o Iguatemi, aqui mais próximo, o shopping também da Zona Sul, primeiro Praia de Belo, depois Barra Shopping, e agora mais recentemente essa maravilha que é o antigo estaleiro, que custou tempo. E a orla toda, né, que está sendo redesenhada, a orla toda, a orla do Guaíba. Exato, né? E a orla toda. Bom, então, hoje, mas né, esse processo que foi muito bom, tem que reverter agora, porque o centro histórico de Porto Alegre, 2/3 do centro histórico, à noite é fantasma, não tem nada. Está cheio de prédios que foram construídos para ser, especialmente, o local do escritório do advogado, porque era perto do fórum, o local de acesso às repartições mais importantes do município, a Assembleia Legislativa, etc. Desapareceu isso. Então, o que se pretende? Reciclar no centro coisas que foram feitas para ser prédios comercial, pura e simplesmente, voltar a ser um prédio residencial. Eu mesmo tive escritório um bom tempo ali na Borges de Medeiros, naquele trecho entre a Rua da Praia e Salgado Filho. Quando eu vim morar em Porto Alegre, lá, muito tempo atrás... Natural de onde, Pujol? Hein? Natural de onde? Eu sou de Quaraí. Quaraí. Não é para me exibir, mas é verdade. Eu sou de Quaraí, com muito orgulho. Quaraí, querida querida. Quaraiense, é verdade. Que legal. Quaraí é minha recordação permanente. Com certeza. Porque eu vim para cá com 14 anos. O melhor momento da vida passei lá, que é a infância. Depois de muito tempo a gente se dá conta que o grande momento da vida da gente é a infância. E a gente quer crescer logo, né? Que esse tudo problema, é puro, né? tudo é tão tranquilo. É a mamãe, o papai. Eu sou de Uruguaiana, nós somos mais ou menos vizinhos aí. Mas quando eu vim para cá, eu vou retomar. Sim, claro. No edifício Veracruz, era o apogeu de Porto Alegre. É verdade, Veracruz. O meu pai foi lá, viu um apartamento e ficou apaixonado por ele, disse, eu vou querer comprar isso aqui. Quando deram o preço para ele, ele disse, não quero mais. Porque era inacessível os recursos que ele tinha disponível, que ele tinha trazido do negócio que ele tinha liquidado em Quaraí. Aí ele alugou um prédio na Benjamin Constant, que era servida pelo bonde, que se estendia até a Vila do EPI. Bom, o prédio do edifício Veracruz, onde ele não conseguiu comprar nem alugar, mais tarde se transformou num escritório. Esse escritório era de vários advogados, inclusive meu. Que legal. É coincidência. Hoje está vazio de novo. Sabe por quê? Porque os escritórios de advocacia foram fechando ali. Ou porque os advogados que nem eu foram tomando outros rumos, ou porque alguns até não estão mais conosco. E terceiro, porque agora não é longe de tudo. Como é que tu vai no Fórum Central, que assim nós chamamos ainda, ali aquele, na Praça da Matriz, muito pouca coisa acontece ali. Acontece, mantém o Tribunal do Júri, se reúne ali, mas se reúne ocasionalmente. Mas toda essa área do ciclo histórico precisa ser revigorado. E tem alguns dramas aí que eu não sei nem como é que nós vamos enfrentar. Como é que nós vamos enfrentar o Espigão? Todo mundo sabe que o Espigão vai ter que ser demolido. Mas demolir como? Demolir pelos métodos tradicionais que implode, etc. Não pode. Você demolir, aí vai demolir ele. Vai afetar também outras... Vai demolir a galeria Malcom, do outro lado, que não tem nada com... Não tem culpa nenhuma de ser vizinho. Não vai. As lojas que do outro lado também. Então, ali precisa fazer um trabalho praticamente artesanal. Tem que derrubar palete por palete. Andar por andar. Isso custa dinheiro e custa tempo. É verdade, Porque tu vai fazer
tirar tijolo com tijolo com muito cuidado e muita cautela. E o espigão é um fato. E que barbaridade. A confeitaria Rocco. Confeitaria Rocco. Bonita, o prédio, etc. O Zafari, 15 anos atrás, bancou lá a recuperação, etc. Nunca mais foi. Ninguém vai mora lá, ninguém trabalha lá. Está fechado. As pinturas dos vândalos já terminou com tudo de bom que tinha que feito. A outra esquina da Riachuelo com o Vigário Zenacho, em frente aí aquele banco... Zafari, tem um Zafari ali na esquina, né? Ao lado do outro Zafari. Também, aquele... Está lá seguro, mais ou menos, e tal. Está se gastando dinheiro para não deixar cair. Para não deixar cair, Tá. Tem muita coisa para fazer, mas eu acho que o caminho é esse aí, né, Pujol? É avançar, é modernizar. Tem que encarar esse assunto. E a questão da segurança é importante no centro, né? Tem muita gente que ainda reluta pela falta de segurança, né? Olha, os meus amigos, hoje eu moro... Eu comprei um apartamento há 40 anos atrás, na Cidade Baixa. Aí veio as mudanças, os meus colegas vereadores entenderam de estender o círculo histórico, o centro histórico, e eu que acreditava que morava na Cidade Baixa, tendo como endereço o centro histórico, que eu moro na Coronel Genuíno. Coronel Genuíno. Que é o finalzinho, em frente à Ponte de Pedra ali. Tá? Ao lado da OAB ali, né? Tem a OAB ao lado ali, da OAB, né? tá? Aliás, a OAB que é minha vizinha, porque ela foi depois de mim. Foi depois de ti, Tá? Aliás, dizem que a OAB foi ali para ficar perto de ti. Não, o AB fica na Washington. Quase esquina, aonde se encontra. Ali é uma confluência. Sim, que ali termina a Coronel Genuíno. Aquele trechinho final, todo mundo pensa que é Borges. E que a parada de ônibus ali é o estacionamento da Borges. É verdade, não, é verdade. Aquilo é porque a Borges foi se expandindo, a Ponte de Pedra virou só um monumento, a passagem se dá pelo viaduto. Quando eu vim para Porto Alegre, aquela ponte de pedra, eu atravessei ali, era rio ali. Isso. Eu atravessei aquela ponte, tinha água. Olha, eu estou bem mais moço do que eu, mas o senhor deve ter pego ainda ali, aquele aterro que foi feito pelo departamento de ONS, que era o Hamilton Sofori, que antes de ser prefeito de Porto Alegre, ele fez aquele aterro tudo. Porque grande parte, a população de Porto Alegre não sabe, porque está pisando em cima do rio ali. É verdade, O próprio Beira-Rio, né? O Beira-Rio foi aterrado, o Beira-Rio era água. Tá. Até nós, os gremistas, mexiam com os parceiros morangos, tem que dizer morangos, né? Cuidado de não chamar de outro negócio. Os morangos, cuidado, vocês têm uma boia cativa, daqui a dia esse troço vai afundar. Daqui a pouco o rio vai querer voltar e se reconstruir de novo, voltar às suas origens, dá um problema, né? Esse risco passou, está superado. Depois disso, eles fizeram um negócio muito bom, que eu até invejo desse particular internacional, que eles fizeram parques gigantes ali. A pena que, ao longo do tempo, foi se desgastando e não tinha grande público. Está sendo reavivado agora porque é vizinho dessa maravilha que foi a Orla. A Orla, Se não fosse a recuperação da Orla, essa parte toda ali, o Parque Marinha do Brasil, né? O Parque Marinha do Brasil tinha água, era água ali. Eu me lembro na frente do Gaúcho, ali na Praia de Belas, nós pescávamos ali. Década de 60, eu morava na Getúlio Vargas, nós íamos ali, a gurizada toda pescar na frente do Gaúcho. A água ali, era o rio ali. É uma história grande, né, Pujol, que tu tem de Porto Alegre, uma história grande, né, de Porto Alegre, né? Um quaraense que fez muito por Porto Alegre também. Agora, esses dias, um sujeito me disse, o que tu acha de Porto Alegre? Eu acho que é uma cidade que, como qualquer outra, que tem seus pontos altos, seus pontos baixos, mas, no fundo, eu não consigo morar em outro lugar que não seja Porto Alegre. Eu também adoro Porto Alegre. A gente adota Porto Alegre e ama Porto Alegre, né? Porto Alegre tem as coisas que
faz parte da minha vida. Perfeito. Tem a Câmara de Vereadores, tem o Grêmio. Tem uma história toda com a cidade, tem uma ligação emotiva, né, afetuosa com a cidade. Pujol, eu sei que nós podemos continuar e mais vezes aqui, porque é importante sempre trazer para as pessoas que já não conheceram Porto Alegre essa história de Porto Alegre, para resgatar um pouco essa história. E Pujol é, na verdade, daqueles que também ajudou a fazer a história de Porto Alegre e fez uma história muito bonita em Porto Alegre. Pujol, obrigado pela tua presença. Então, Guaraiense. Foi uma alegria Guaraiense. muito grande, porque parece que eu não estou num estúdio fazendo uma entrevista para a televisão. O papo foi tão informal, foi tão bonito, tão lindo. Bateu aqui. Vamos voltar a fazer. Um grande abraço. Eu saí emocionado. Muito obrigado, Pujol. Um grande abraço. Pujol que tem uma história maravilhosa em Porto Alegre. Né? Um abraço pra gente. Reginaldo Pujol. Bom, muito obrigado pela audiência de vocês. Uma boa semana. Voltamos na semana que vem. Até lá.